Olá, boa tarde. Estamos iniciando a primeira transmissão do nosso ciclo de debates Independência do Brasil, Imaginários Sociais e Práticas de Educação Antirracista. Essa é uma realização do projeto de extensão intitulado Educação Antirracista, Representações de Negros e Indígenas em Livros Didáticos e em Fontes Audiovisuais, juntamente com o Laboratório de Ensino de História da Universidade Federal Fluminense e com o mestrado profissional em Ensino de História também da UF. Hoje, nossa primeira transmissão serão 5 sessões, uma por semana, a partir de hoje, em que nós vamos conversar sobre ensino de história, imaginários sociais em torno da independência do Brasil e desafios para a construção de práticas de educação antirracista. Esse evento tem parceria com o projeto História para Você, que é vinculado ao grupo Oficinas de História, um grupo interinstitucional de pesquisadores da área de ensino de história, coordenado pela professora Helenice Rocha. Hoje contamos com a presença do professor Luiz Otávio Correia. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Luiz vai conversar um pouco conosco a respeito da linguagem do rádio, da produção de audiografias escolares. Luiz é professor da Rede Pública Estadual de Educação de Minas Gerais, atuando na cidade de Ouro Preto, é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, e tem experiência na interface entre História e Comunicação. Luiz faz parte também da Rede Brasileira de História Pública e coordena a página Paisagens Históricas, um repositório de experiências chamadas audiografias. Antes de passar a palavra ao Luiz, eu peço àqueles que desejarem certificação de participação nesse debate, que preencham um formulário que vai aparecer no chat, e Luiz fará uma fala inicial, e depois nós teremos tempo para as perguntas do público. Então, se vocês tiverem questões, por favor, escrevam no chat, e ao final nós vamos direcionar essas questões para o nosso convidado. Luiz, obrigada pela presença, pela disponibilidade para esse encontro, e está com você a palavra. Obrigado, Patrícia. Eu estou muito feliz mais uma vez de estar aqui. Participei de outro evento organizado pelo Rodrigo, anteriormente, e assim, sempre faço parte hoje do LEA, das discussões do LEA. Estou aqui e fico muito feliz de participar das atividades do LEA também. Eu agradeço a você, agradeço todo mundo do LEA por essa oportunidade de falar sobre as audiografias. É uma oportunidade única, que eu acho, assim, para poder falar. Então, eu agradeço realmente ao LEA e também ao projeto de extensão, que nós fazemos parte. Então, eu gostaria de falar um pouco assim, sobre essa experiência que eu tenho tido desde 2015, que é a produção de usar o áudio para poder falar um pouco sobre o que é história. E o objetivo aqui da minha fala são dois. Assim. O primeiro objetivo é falar um pouco o que eu entendo por audiografias, tentando refletir sobre o que se está produzindo, enquanto que nós estamos produzindo enquanto historiadores nas redes virtuais, e problematizar as audiografias como um trabalho dos historiadores, que se difere de um outro tipo de produção de arquivos sonoros, que costumeiramente a gente chama de podcast de uma maneira geral, mas eu gostaria que nós pensássemos numa maneira de chamar diferente esses podcasts que nós estamos produzindo, Então, é um pouco nesse sentido. Pensamos as audiografias como um processo e não como um produto do ensino de história, principalmente da história pública. Um grupo que eu tenho me vinculado desde 2015 e que também do qual também tenho acompanhado as discussões, e esse debate ele faz parte, então, desse processo de aproximação com a história pública, a partir de pensar no áudio, assim, o que o áudio tem a ver com isso, Então é isso.
E também um outro objetivo aqui da minha fala é propor alguns caminhos que, logicamente, são caminhos experimentais para a produção de audiografia. São propostas, né? Não é nada definitivo, porque são experimentos que nós estamos realizando no projeto, que estamos para propor alguns caminhos para o projeto que nós estamos desenvolvendo ao longo desses 5 encontros do Laboratório de Ensino de História sobre esses projetos da independência do Brasil, chamando a atenção para refletir sobre o significado de se fazer história pública e, logicamente, pensando na dimensão do tempo presente, combatendo os negacionismos e também o racismo, né, que afinal, é o motivo do nosso grupo, né? Então, em primeiro lugar, eu vou falar, então, o que eu entendo por audiografia. As audiografias é um termo que eu tenho usado para poder pensar sobre o que é, então, usar o som para produzir história. Como que a gente pode utilizar do som para produzir trabalhos que sejam trabalhos ligados à história. Então, a prática da produção de audiografias tem crescido e tem ganhado uma certa legitimidade. Algumas instituições de memória começam a utilizar o termo, por exemplo, na construção de depoimentos orais, como o caso do Portal do Patrimônio Material de São Paulo. Eles têm um trabalho que eles fazem trabalho sobre memórias do samba paulista, e eles registram em trechos, né, e eles chamam de audiografias. Então, fico muito feliz então, que esse termo comece a rodar, né, a ser usado, porque a gente pode pensar, é um ato de pensar também sobre o que nós estamos desenvolvendo, né? Realmente, as audiografias, elas são poderosíssimas para a produção de uma memória coletiva, né? Elas contribuem para a história oral, mas também se afasta da história oral em alguns aspectos. Ela não se confunde com a história oral, né? Vamos dizer assim, o que aproxima? Aproxima a questão da oralidade, da escuta, né? Tal. E, por outro lado, também ela se afasta, porque ela permite avançar na utilização de outros elementos da linguagem do rádio, como a música, né, as paisagens sonoras, os sons, de uma maneira mais ampla. Então, as audiografias, elas não se confundem, então, com os trabalhos de história oral, que exigem, logicamente, uma metodologia específica. Isso não significa que nós não podemos usar os depoimentos orais como fontes para a nossa audiografia. Muito pelo contrário, elas são juntas, né? Mas que nós podemos pensar, então, em duas formas diferentes na produção do conhecimento histórico. Então, as audiografias têm que enfrentar a difícil questão da edição, né, que é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, que sabemos traz uma série de complicadores para os historiadores. Por quê? Porque se constitui aí os enquadramentos, cortes, escolhas, né? A edição é uma coisa que nós temos que pensar o tempo todo, né? Não só na produção de processos que vão construir narrativas históricas, mas também de qualquer forma, né? Todo tipo de enquadramento, corte, escolha, demanda uma discussão historiográfica. E os historiadores têm, portanto, esse poder, então, de realizar interpretações, né? Mas também tem o dever de fazer a crítica dos documentos, e ao tecer uma narrativa, ele tem que lidar com os limites que a fonte o impõe, né? Então, é uma discussão sobre essas escolhas que nós estamos fazendo. A narrativa historiadora, reconhecendo-se, então, como uma narrativa específica que não se confunde com a literária, faz-se olhar para si mesmo, e qualquer atitude historiadora tem que levar em conta que sua ação se dá em determinadas condições, em um tempo, em uma situação específica, né? De tal maneira que, pensando na produção de bens simbólicos, que é o que a gente faz, né? Pensamos também que essa produção ela se dá num campo de interação, em que ela se constrói. Para lembrar um termo aqui que é usado pelos sociólogos Pierre Bourdieu e pelo sociólogo e comunicólogo John Thompson, né? Não é o nosso da história aqui, o I.P. Thompson, não, é o John Thompson da comunicação. E aí nós nos perguntamos, então, quais são os momentos
em que essas produções são constituídas, né? Que tipo de uso nós podemos fazer desses processos? De que maneira nós... Arquivo sonoro, ela não é um documento inócuo, né? Ela perpassa os silêncios, as montagens, os olhares, as escolhas do historiador. E o historiador, e aí que eu chamo a atenção, por isso que essa é uma questão importante, ele não pode ser ingênuo, né, de aceitar a sua produção como um dado, como um produto, né, afastando-se então dos processos coletivos, das relações de poder e da situação que envolve essa produção. Para lembrar aqui uma fala do Jacques Legoff, que nos ensina, né, a pensar o que nós fazemos enquanto historiadores. Né? O nosso trabalho ele não é inócuo, né? Ele perpassa os silêncios, as montagens, né, os recortes. Então é o trabalho que o historiador faz. Né? O termo audiografia ele foi pensado a partir da noção de videografia. E aí tomei um pouco emprestado lá a noção, para pensar aqui, né? A noção do laboratório de História e Imagem da UF, ao qual estou vinculado também, os trabalhos da professora Ana Maria Mauá, que tem rendido um bom debate para se pensar o processo de produção daquilo que eu tenho chamado de audiografias. Né? Da mesma forma que as audiografias pretendem repensar a relação entre os documentários e a prática historiadora, as audiografias também pretendem, dentro de uma perspectiva que trata, então, das especificidades da produção dos sons, né? Pensar na relação entre os produtos midiáticos produzidos a partir da linguagem do rádio e a prática de produção da história. Nós também temos que pensar como nós produzimos os sons, a oralidade. Né? Da mesma forma que as práticas tão videográficas, elas pensam que as práticas videográficas elas não se confundem com a prática da produção de documentários, também as audiografias não se confundem com a produção de programas de rádio e também requerem uma discussão sobre o que é a produção digital de arquivos sonoros, que comumente tem sido chamado de podcasts. Então são duas frentes a serem enfrentadas, né? O rádio e a indústria midiática, que os programas que deles provêm, né, com os temas históricos, também são produtos de história pública, vamos dizer assim, e toda a produção de podcast que tem história como tema, né? São duas perspectivas diferentes, quer dizer, o rádio e a produção de podcasts. Vamos falar então um pouquinho do rádio, né? O que é o rádio? O rádio é uma mídia eletrônica, né, que se desenvolveu no século XX, se transformando em uma indústria muito poderosa e que em alguns momentos fez da história um tema, até um instrumento de poder, né? Ao reforçar a narrativa dos grandes homens, construir uma memória social e construir também identidades coletivas. Ou pretender construir identidades coletivas. Né? Em determinados momentos, essa indústria, ela mesma se colocava como protagonista da história, ao se chamar de porta-voz da comunidade, como na pesquisa que eu fiz com a Rádio Confidência tentou demonstrar. A Rádio Confidência, ela se chamava de A Voz de Minas. A Voz de Minas, por exemplo. Né? A Rádio Itatiaia aqui de Minas, ela se chama A Rádio de Minas. Né? Então, é uma tentativa de se colocar como a própria... como parte da própria sociedade. Né? Ela se coloca como protagonista, como condutora, como mediadora do processo, dos processos sociais. Então, na construção dos sentidos sociais, da memória social, as rádios foram e são instrumentos, né, poderosos que constituem-se como hegemonias, né, hegemonias discursivas, padrões de conduta, dos modos de vida, contribuíram para a inserção do trabalhador na urbanidade brasileira, na transição para a industrialização, como aconteceu no Brasil durante o século XX. E o rádio, então, produziu uma situação de poder, uma possibilidade do exercício do poder simbólico, tal como outros meios de comunicação, como o cinema e a televisão.
Por outro lado, os podcasts, aí falando também então da outra questão que envolve as audiografias, né? Os podcasts são arquivos sonoros, que nasceram do desenvolvimento das mídias digitais de nicho, né? Funcionam em rede, e que por vezes elas são alternativas, mas em outras vezes também elas estão ligadas aos grandes conglomerados midiáticos, né? Então, é alternativa, mas pero no mucho, né? Os chamados podcasts são uma forma significativamente diferente de distribuição de bens simbólicos, que funciona em rede e sobrevive de movimentos culturais a que ele se destina. Esses grupos, então, eles acolhem os podcasts, né, diante da demanda multifacetada de consumo cultural na era digital que nós estamos vivendo. Podcasts, eles não têm um formato definido, né, nem um gênero fechado. Se os programas de rádio, devido à pressão pela regulação publicitária e pelo tempo industrial em que foram pensados, foram divididos em gêneros bem organizados, como, por exemplo, os programas jornalísticos, os jornalísticos policiais, os programas esportivos, culturais ou documentais, os podcasts são bem mais fluidos, têm formatos diferenciados e podem ser encaixados nas programações de rádio se estiverem adaptados para esse meio, né? Podem ser disponibilizados em plataformas digitais que se reverberam nas mídias tradicionais, como a Rede Globo tem feito agora com o Globoplay. Quer dizer, parte do conteúdo que está na mídia tradicional também são constituídos de formatos específicos de podcast, e aí tá na mídia, né? Tá lá no Globoplay, na plataforma, mas também pode estar de outra forma, na televisão, né? Adaptado ali à televisão aberta ou fechada, seja lá o que for. Então, os podcasts, eles têm formas variadas e gêneros multifacetados, né? Eles são bem mais fluidos e funcionam em rede, né? Tem muitos dos arquivos sonoros produzidos que têm como ponto de partida a história, são chamados de podcast. O que nós produzimos, né, tem sido chamado de podcasts. E aqui eu aponto duas iniciativas muito interessantes, uma da pós-graduação da UF, através do Laboy, um podcast que é editado por Luiz Vinícius Maciel, muito legal, né? É uma experiência de história pública que se intitula As Fontes, Pesquisa Histórica Compartilhada. Esse é um exemplo de podcast que está na rede, né? O outro exemplo é um programa na trilha da história, que segue o modelo de um programa mais tradicional de rádio, lá na Rádio Nacional, mas que tem a preocupação em ouvir a universidade, né, e também de apresentar como que é o trabalho do historiador, como que ele trabalha com as fontes, novas perspectivas de pesquisa histórica. De tal maneira que o nome podcast pode ser usado para o que nós temos, o que eu tenho chamado de audiografias, de certa forma, né? Então, qual que seria o problema, assim, de chamar essas produções de podcasts, né? Primeiro momento, nenhum. Né? Podcast é um material, um arquivo sonoro disponibilizado numa plataforma, né, para ser ouvido, e que não tem uma certa liberdade para poder trabalhar fora daquela lógica do rádio, né? Mas também, por outro lado, nós poderíamos refletir que tipo de produções são essas, né? E aí eu estou muito expectante da palestra aí do Raoni na semana que vem, né? Raoni Ferreira de Souza, que vai nos ajudar a entender um pouco nessa reflexão do papel das novas tecnologias no ensino da história, no nosso próximo encontro, que vai ser muito legal, né, dialogar com ele e pensar conjuntamente essa relação. A meu ver, a questão mais importante é de pensar a produção de arquivos sonoros como processos e não como produtos. Então vamos lá. É uma discussão muito cara, né, para a história pública. As audiografias utilizam da linguagem do rádio, mas não se confundem com os programas de rádio. E não estão presos à sua lógica comercial, ou os grandes homens, né? Os programas no rádio tradicional costumam valorizar os grandes homens, biografia dos grandes homens e tal, né? E nem a sua lógica comercial. E apesar de algumas das audiografias serem chamadas de podcasts,
o que nós estamos chamando de audiografias tem que falar ao público o que são, o que elas são, né? Então, se a gente chama um produto, né, ou melhor, um processo, né, de audiografia ou de podcast, nós temos que falar o que nós estamos falando, né, sobre isso. Então, de certa forma, as audiografias se aproximam dos podcasts ao procurarem a independência em relação à lógica industrial do rádio. Isso não significa que também isso não possa ser possível no rádio, porque né? O rádio tem se também multifacetado nos últimos tempos. Mas é preciso ir mais fundo e pensar que qualquer prática historiadora é um ato no mundo, né? É uma praxis que nós realizamos. De forma que, penso eu, o problema não é utilizar a expressão podcast, mas pensar no seu significado. Ou, por outro lado, o pior que eu acho é não ter a consciência da história que se produz, né? Dos tipos de sentido que se quer, dos silêncios, dos enquadramentos, etc. Bom, então, o que é essencial, o que está por trás dessa discussão do que eu tenho chamado de audiografia, é, portanto, o próprio fazer histórico, né? De que tipo de história nós estamos fazendo. De tal forma que vamos utilizar a palavra audiografia para pensar a prática de se utilizar os sons como formas de produção de história pública, não para oferecer um produto a ser consumido por alunos, por historiadores, por professores de história, etc. Mas um processo no qual se discute a construção do conhecimento histórico, principalmente quando estamos falando da sua experiência no ensino, que iremos tratar daqui para frente, né, que é o nosso objetivo aqui nessa nossa palestra. Então, é pensar o que nós estamos fazendo, né? As experiências que eu tenho tido com a produção de áudios e audiografias, né, remontam ao ano de 2015, quando eu buscava pensar a produção de memórias, né, e também buscava na comunicação, porque eu trabalhei durante muitos anos na comunicação, trabalhei na universidade, numa faculdade privada em Belo Horizonte, durante 13 anos na comunicação, e esse contato com a comunicação foi fundamental para pensar nesse projeto, né. Então eu buscava, além da questão da produção, do significado da produção de memórias, eu buscava subsídios também na comunicação para pensar em modelos que nos ajudassem a propor caminhos, pensando a comunicação como uma prática comunicativa. E então, a comunicação é pensada de uma maneira interrelacional, né? Construtora de representações que intervém na realidade, mas que também sofre intervenção dessa sociedade, né? Numa relação dialética. É uma relação bidirecional. A ideia de uma manipulação absoluta, que, né, ela foi demonstrada que já é uma questão, uma discussão que, a meu ver, já está superada, né? Os trabalhos do Jesus Martí Barbeiro, Nestor Canclini, Raymond Williams, né? A Vera França aqui no Brasil, né? Na UFMG, demonstram que a comunicação não se restringe à máquina da indústria que ela propõe, né? Ela é muito mais... a comunicação, ela não nasce necessariamente na indústria cultural, ela nasce na relação que ela estabelece na sociedade, né? Ela é uma conversa, né? A comunicação é um processo de conversa. Então, tendo esse conceito de comunicação, né, amplo, de comunicação social, nós havíamos criado uma página no Facebook que chamamos de Paisagens Históricas, e que funcionava como um repertório de experiências, né? E nesse repertório, nessa página, nós colocamos várias delas, né? Uma, por exemplo, uma referência sobre os sons de Ouro Preto, uma audiografia sobre sons de Ouro Preto, uma audiografia, também foram importantes também pesquisas que foram realizadas, que serviram como fontes para pesquisa sobre a Rádio Confidência. Um exemplo aqui, uma entrevista com o senhor Ricardo Parreiras, da Rádio Confidência, um senhor que está lá desde 1948, né, e que ele vamos dizer assim, uma referência importantíssima para pensar o rádio em Minas Gerais. Ele está nessa importante rádio mineira desde 1948, então nós fizemos em primeiro um trabalho de história oral, depois transformamos essa história oral numa audiografia, que está
disponibilizada nesse espaço. E é sempre... agora, o importante é dizer o seguinte, olha, veja bem, os trabalhos de história oral exigem uma metodologia específica e não se confundem com as audiografias, né? É sempre um trabalho de recriação, é um outro gênero, né? É sempre um trabalho de recriação, de transposição, sempre pensando no ato de fazer, que eles não são a mesma coisa, né? Tal como a produção que eu tenho visto assim, né, de podcasts, tem que ser pensada também dessa forma, né? Bom, depois eu saí então do ensino superior e vim trabalhar no ensino fundamental e aí então eu realizei, a partir de 2019, fiz uma experiência que resultou, inclusive, numa reflexão que foi publicada no livro História Pública e Ensino de História. Estou procurando aqui, porque eu esqueci de pegar ele ali, mas daqui a pouco eu pego, né? Eu esqueci de pegar ele ali. E que é o livro organizado pelo Rodrigo de Almeida, pela Armir Hermeto, nossa, eu fiquei super feliz de ter publicado nesse texto essa experiência. Publicamos eu, juntamente com a minha orientadora e amiga Juniele Rabelo, né? E essa experiência foi muito legal, porque ela possibilitou fazer essa reflexão posterior da experiência que nós havíamos feito lá nessa escola, em Ouro Preto, num distrito de Ouro Preto, na história da Aula de Carvalho Neto, né? E foi uma experiência muito interessante, né? Que depois a gente pode falar mais sobre ela quando vierem as perguntas, porque ela foi uma experiência vital, assim, para poder fazer essa transição, né? De pensar as audiografias no ensino. Como que a gente faz isso aqui embaixo, né? No ensino, né? Como que essa experiência ela pode se dar ali. E aí, então, são várias experiências que tem lá, depois que vocês visitem, o endereço é @históricas-paisagens, @históricas-paisagens, aí vocês vão poder, depois eu posso disponibilizar aqui no chat também, para a gente poder conversar sobre. E aí, então, agora eu quero falar sobre uma outra experiência que eu tive também, que foi a experiência na escola estadual onde eu estou trabalhando agora, né, que é a Escola Estadual Dom Veloso. E essa experiência já faz parte também um pouco do projeto. Aí, muito obrigado, @Histórica Paisagens. Então faz parte do projeto do Laboratório de Ensino de História e do projeto de extensão Práticas de Educação Antirracista, do qual faz parte, né? É o motivo da minha fala aqui, também um pouco. E essa prática foi pensada a partir das discussões que nós fizemos nos nossos encontros e também de uma experimentação que poderia contribuir para projetos que nós estamos desenvolvendo, que é o projeto aqui, né, sobre o imaginário, né, da independência, imaginários sociais e práticas de educação antirracista. Então, quer dizer, agora eu já pensei esse projeto aqui, nessa escola, já pensando também em fazer essa ligação, né, lá do trabalho que eu tenho realizado na escola, com esse projeto da independência do Brasil, principalmente no oitavo ano, quando nós estamos trabalhando ali o processo da independência. E aí o objetivo lá desse projeto são 3, né? São no 6º, no 7º e no 8º. Agora já temos 5 audiografias que são já estão disponibilizadas lá no site, né? Eu não costumo falar que elas estão prontas, não, porque elas estão sempre em processo, elas podem mudar, né? É sempre um processo de reconstrução. Então, mas aí nós pensamos na formação dos índios africanos, principalmente no caso do 6º ano, né? No papel das mulheres guerreiras, na diversidade da África, né? Então, nós fizemos, nos 6º anos dessa forma, e no 8º, nos índios africanos, no 7º, e no 8º, a independência do Brasil, com um enfoque na questão do tráfico, né, do tráfico de pessoas escravizadas que vinham da África, né, ali a sua relação com o processo da escravidão. Então, 6º ano, falamos das rainhas Candaces, do reino de Cuxi. No 7º ano, vamos falar do reino de Mali, Songhai, Benin, reino do Congo. E no 8º ano, processa a chegada da corte e a questão do tráfico de pessoas escravizadas, né, no Brasil. Então,
foi preparado um roteiro prévio, né? Esse roteiro. Nós optamos por um roteiro corrido, porque a dificuldade do processo é porque como nós estamos no ensino remoto, a fala nós temos que trabalhar dessa mesma forma aqui, né? Eu coloco, disponibilizo lá, e aí cada um deles lê um trecho, né, do que eles vão falar, e aí preparamos o roteiro, e vai sendo construídas as falas, e depois eu faço a edição aqui em casa, né? Talvez assim, a gente pode falar um pouquinho mais sobre como é que foi o processo, né? A edição, depois nas perguntas, mas eu vou... daqui a pouco a gente vai ouvir duas delas, então eu vou falar um pouco sobre a questão dos resultados, né? Primeiro, mas antes eu gostaria de falar sobre a questão de que os ruídos, né? Da questão dos ruídos. Na construção, quando a gente ia recolher as falas, muitos ruídos vieram. Cachorro latindo. E aí? O que a gente faz com isso? Né? E aí, pensando sobre o processo de construção, de editar isso, nós devemos pensar também no significado dos silêncios, dos cortes, dos ruídos, do indesejável, né? Que muitas das vezes quando a gente produz assim, né, materiais que têm temáticas relacionadas à história, etc., às vezes a gente não pensa sobre essas questões do indesejável, dos sons indesejáveis, do que é, né, que tipo de corte que nós vamos fazer, né? Que tipo de leitura os nossos alunos estão produzindo também, né? Porque as audiografias em sala de aula não são um produto, elas são um processo de aprendizagem, de forma que quando eles leem, também eles estão aprendendo. E então é isso, quer dizer, já são 15 horas e 30 minutos, e eu estou partindo aqui então para uma conclusão, que é pensar o seguinte, olha só, vejam bem. Primeiro, na produção de audiografia, essa virada da produção das memórias sociais, etc., para pensar a história na sala de aula, né? A utilização das fontes, como que nós vamos utilizar as fontes em sala de aula, de que maneira os alunos aprendem, né? Como que eles podem pensar sobre as fontes, etc. E aí, toda vez que a gente pensa isso, assim, olha, como que a gente pode transformar o aluno em protagonistas do processo de construção do conhecimento histórico, né? E eu acho que a audiografia é um espaço perfeito para essa construção, né? Eles são agentes muito importantes no processo de construção das audiografias. Na questão da escuta, por exemplo, é muito interessante a atenção, né? A questão da atenção. A atenção, ela se dá tanto no momento da leitura quanto no momento da escuta do programa. Então você tem dois momentos de aprendizagem. O momento do cru, aquele momento que é o momento que você tem o cru, né? E o cozido. Então, realmente, você tem uma experiência de história pública onde os alunos fazem parte e compartilham a aprendizagem, né? Por isso é realmente uma experiência de história pública. Eles repartem a produção também formam também uma rede, desculpem que eu estava atendendo uma questão aqui importante. Eles também formam com os pais uma rede de escuta, de história pública, repartem com os pais, formam uma rede de escuta, uma rede de aprendizagem, etc. Uma outra questão também, para a gente finalizar a nossa fala aqui, é que você tem uma verdade da historiografia, um termo que foi muito usado pelos documentaristas, mas que assim, tem a palavra verdade, às vezes ela traz esse problema, né, de pensar o que é a verdade, né? Mas nós devemos tomar cuidado, logicamente, quando a gente fala da questão da verdade. Mas quando a gente pensa na questão da verdade da história, na questão do cinema verdade, a gente pode até debater isso depois, posteriormente. Quando a gente pensa na questão da verdade, uma vez o Eduardo Coutinho, quando ele fala da questão do documentário como cinema de verdade, ele estava falando das escutas sensíveis, né? Que possibilita
promover, de que o documentário ele pode promover essa escuta sensível, vamos dizer assim. Então, talvez fosse interessante pensar nesse aspecto especificamente, de pensar que as audiografias podem ser uma arma poderosa para que a gente possa fazer esse processo de aprendizagem, transformar a audiografia nesse trabalho de uma praxis mesmo, né? É um trabalho de construção coletiva muito interessante. Então, nesse aspecto especificamente do cinema, as audiografias, elas compartilham esse mesmo desejo, né? Esse mesmo desejo de pensar o trabalho do historiador como uma praxis. E para finalizar aqui, eu vou passar pedir para a Ana aí, passar duas audiografias. O episódio, pode ser o episódio 2 primeiro, do Reino de Kush, e os processos de independência no Brasil, pode ser, Ana, no episódio 2 aí, número 2, e o do Reino de Kush, né, do sexto ano 1, e o processo de independência no Brasil logo depois, ou um ou outro, pode ser? Vocês estão me ouvindo aí? Oi? Vocês me escutam? Ah, sim. Controle da tela é meu. Peraí, só um minutinho. Esqueci disso. Sou eu que tô aqui, né? É a verdade. Eu que mando aqui na minha. Você está ouvindo a Rádio Dom Veloso. Vocês ouvem, né? Começa agora. Do reino Kushi e do poder das mulheres negras e guerreiras. Neste episódio, vamos iniciar a discussão sobre o poder dessas mulheres guerreiras. Vamos então ao programa, pessoal. Nós da Sala 1 do sexto ano esperamos que todos gostem. O reino de Kush era muito rico. Além de possuir minas de ouro e terras cultiváveis, ficava em uma ótima localização para realizar comércio com outros povos. Os Kushitas e seu povo eram agricultores na maioria, embora houvesse também artesãos e mercadores. Às vezes, os Kushitas capturavam pessoas de outros povos e as transformavam em escravos. Os Kushitas transportavam mercadorias pelo rio Nilo e também por estradas que levaram ao Mar Vermelho. Eles vendiam ouro, incenso, marfim, ébano, óleos, penas de avestruz e pele de leopardo. Candace era um título dado às dinastias de rainhas guerreiras. Mulheres tinham o poder do reino de Maroé, ao sul do Egito, pouco tempo antes da era cristã. As Candaces eram mulheres negras africanas que tinham poder político nas centrais cidades que governavam da antiga civilização africana, entre o século VI a.C. e o século II a.C., no antigo Império de Meroé, e ao sul do Egito, no Reino Núbio de Kuché. A rainha Shamak Rakjet tinha grande poder e possuía um templo em seu nome em Naga. Duas rainhas tiveram um papel muito importante, a Manirenas e a Mani Shaketo. Seus maridos permaneceram esquecidos e não se sabe sequer o seu nome. Representações de imagens da época que sobreviveram confirmam o elevado status das rainhas mães nas cenas religiosas representadas nas paredes dos templos. Elas ocupam posições importantes, subordinadas apenas ao próprio rei. Nas cenas em que aparecem nas capelas das pirâmides,
A rainha aparece por trás do rei falecido, como a principal portadora de oferendas. Posteriormente, as rainhas, mães ou esposas passaram a assumir o poder político como soberanas e chegaram a adotar o título real de filho de Ra, senhor das duas terras. Nos próximos episódios, nós vamos tratar de outras Candaces, mulheres guerreiras que comandavam este reino. Esperamos que todos tenham gostado de nosso programa de hoje. Essas mulheres representavam a força do povo deste reino. Até o próximo programa. A história é legal! Você está ouvindo a Rádio Dom Veloso. Começa agora o programa A História é Legal! Olá para todos, vamos começar mais um programa. A História é Legal, na Rádio Dom Veloso. Nós vamos fazer uma série de programas tratando do processo de independência do Brasil e tentando demonstrar por que este processo não acabou nem com o tráfico de pessoas e nem com a escravidão no país. Neste primeiro episódio, vamos iniciar a discussão sobre a independência, falando da transferência da corte para o Brasil. Vamos então ao programa nosso 8º e esperamos que todos gostem. Os processos de independência da América Espanhola e Portuguesa foram influenciados pela crise no antigo regime, pelas ideias iluministas e pela Revolução Industrial, que modificava a relação entre as metrópoles e as colônias. No Brasil, essa experiência da família real marcou uma diferença importante no processo econômico nesse país. Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental que proibia que qualquer país europeu pudesse realizar transações comerciais com a Inglaterra. Por ser muito dependente da Inglaterra, Portugal não aceitou as ordens de Napoleão e decidiu invadir esse país, provocando a fuga da corte portuguesa para o Brasil. A corte desembarcou no Brasil em 1808, protegida pelos ingleses. Depois de 50 dias de viagem, as embarcações portuguesas chegaram ao Brasil em 22 de janeiro de 1808, em Salvador, para depois seguir viagem para o Rio de Janeiro. Ainda em Salvador, Dom João VI, que era o príncipe regente, decretou a abertura dos portos às nações amigas. A nação amiga, neste caso, era a Inglaterra, que queria beneficiar do comércio com a coroa portuguesa, vendendo para o Brasil seus produtos industrializados. A abolição do tráfico na Inglaterra ocorreu em 1807, e este país passou a pressionar outros países, como Portugal, a abolir o tráfico negreiro também. Em relação à escravidão, o Tratado da Aliança e Amizade entre o Brasil e a Inglaterra, no artigo 10, o monarca brasileiro se comprometia a acabar gradualmente com o tráfico negreiro. Em 1815, outro tratado proibia os vassalos do rei de Portugal de comprar escravos na costa da África. No caso de captura dos navios portugueses com escravos, estes teriam de pagar uma indenização de 300 mil libras. Dom João VI não rompeu com os fundamentos do antigo regime colonial português, a não ser pelo fim da proibição do comércio pelas colônias e também a possibilidade de ter manufaturas no Brasil. A transferência da corte real portuguesa anulava as leis que proibiam o tráfico entre Moçambique e os traficantes brasileiros de escravos, que passaram a se beneficiar do comércio direto de escravos vindos da África. Apesar da pressão dos ingleses, o tráfico de escravos cresceu muito entre 1810 e 1822, data da independência do Brasil, evento que vamos tratar nos capítulos seguintes. Nos próximos episódios, nós vamos tratar do processo de independência, mostrando outros aspectos que nos ajudariam a entender por que o Brasil demorou tanto para acabar com a escravidão no país.
Esperamos que todos tenham gostado do nosso programa de hoje. Um grande abraço para todos. Até o próximo programa. Bom, então é isso. Quer dizer, pensar que são programas pequenos, né, mas que foram extremamente produtivos, assim, na composição desse processo, né? Foram uma experiência muito interessante. Deixo aí, então, a dica para que vocês ouçam os outros, né? Compartilhem e digam mais. Acho que é isso, então, Patrícia. Luiz, muito obrigada por sua intervenção. É um prazer enorme, uma alegria imensa ter o Luiz como um parceiro no projeto de extensão. Trouxe muito enriquecimento, né? Enriqueceu muito nossas reuniões, nossas ações extensionistas, né? Eu não falei no começo, mas o projeto de extensão ele já acontece desde 2019 e a gente tem essa intenção de promover espaços de intercâmbios, né? De intercâmbios de saberes e de práticas de educação antirracista que acontecem nas escolas. E a gente sabe que há muitas em andamento, e a ideia do projeto não é ser uma ação vertical universidade-escola, é ser um espaço de intercâmbio. Então, essa experiência do Luiz é muito inspiradora, né? Muito potente para pensarmos alternativas, né? De construir algumas experiências de saberes compartilhados na escola. Eu vi, Luiz, que tem duas perguntas no chat, que eu vou ler daqui a pouco para você, mas eu queria também colocar o meu comentário primeiro. Eu achei incrível quando você falou a respeito da produção das audiografias serem processos de aprendizagem, né? E aí fiquei pensando em duas direções: o processo de aprendizagem histórica, né, a construção do conhecimento histórico, e também, num outro sentido, a construção de habilidades do que tem sido chamado muito hoje de letramento, né, letramento midiático, conhecer as técnicas, as linguagens das mídias, né, e a mídia na qual você é especialista é o rádio, né. Então, eu fiquei pensando assim, em termos de conhecimento histórico, achei maravilhoso quando você falou, e aí para a vida, é a formação humana, e também para a habilidade de se tornar um bom estudante, né, um bom conhecedor da história, que é essa habilidade da escuta, né, que tem relação com a leitura, ler e escutar, né. E achei muito bacana quando você falou a respeito dos estudantes e do impacto na comunidade escolar, né? Porque os estudantes, eles escutam a si próprios quando tem a sua vozinha gravada, né? E eles se fazem escutar pelos familiares, esses são arquivos que vão circular. Então, achei maravilhoso isso, o protagonismo deles, né? E aí fiquei, assim, pensando como é que entra... como você é um professor que também tem uma experiência longa na área de comunicação, já foi professor de faculdade de educação, como é que entra essa sua experiência lá no ensino de história na escola, né? Como é que entram essas teorias dentro da comunicação e toda a sua prática, como é que isso você mobiliza para promover realmente uma aprendizagem, assim, também relacionada com essas habilidades, né, que são tão importantes hoje, nesse cenário, né, desse mundo mediatizado e a mediatização atingindo também o trabalho escolar, né? Então, eu queria te perguntar um pouco isso, como é que esse trabalho com a comunicação como aparece na escola, e também, assim, os limites, né? Eu vi muitas possibilidades, muitas coisas bacanas, e também perguntar assim, quais são as dificuldades, né, quais são os limites com os quais é preciso lidar quando se trabalha com linguagem do rádio dentro da escola. Eu acho que isso é um comentário que pode valer a pena para o pessoal
também ficar alerta, né, em relação àquilo também que é preciso enfrentar e modificar para que isso seja, de fato, implementado, né, como uma prática mais comum nas escolas. Parabéns pelo seu trabalho. Eu não sei, tem 2 perguntas no chat e um comentário. Você gostaria de responder agora ou quer que eu leia as outras 2? Está sem o áudio, Luiz. Eu acho que pode ser feito dessa forma, Patrícia. A gente pode fazer um conjunto, né? Tá bom, eu vou ler as... A gente pode fazer... somos um bloco, não? Tá bom, vou ler então as outras 2. Tá bom. Bom, tem uma pergunta do professor Rodrigo, ele diz assim: o rádio tem inegável importância na história da comunicação e na configuração cultural e política. Basta lembrarmos a Voz do Brasil e seu papel no governo Vargas e por outros governantes ou ainda as próprias rádios religiosas. Mas no século XXI, por causa da internet, tem sido recorrente ouvir que se trata de uma linguagem em desuso, algo contestado por comunicadores. Em seu trabalho no ensino básico, você tem percebido a interação dos estudantes com essa linguagem ou se, de fato, é um público que já não se integra com o rádio? Essa é uma questão. E tem uma pergunta também da professora Jane Lobo, querida parceira do projeto, e também aluna do Prof. História, professora da Rede Pública do Rio de Janeiro, de Niterói, e mestranda do Prof. História. Ela pergunta assim: Luiz Otávio, você falou sobre a utilização das audiografias como um processo de construção e não como um produto. Gostaria de ouvir mais sobre essa sua experiência nesse sentido, utilizando as memórias que não são desejadas, ou as memórias silenciadas. Então, está com você, Luiz. Eu estava, depois que eu terminei a fala, eu estava aqui observando o chat, e é por isso que eu estava falando que a gente podia fazer em bloco, porque as perguntas se relacionam, né? E aí eu acho que a gente pode fazer a conexão das 3, né? Porque você perguntou como é que eu trabalho com a comunicação, né? Essa relação com a comunicação. Patrícia, eles entendem muito bem assim, essa relação com a comunicação. É interessante pensar, gente, quem trabalha muitos anos com ensino superior, depois volta, como foi o meu caso, eu comecei a trabalhar em 95 nas escolas particulares, né? E aí depois eu voltei agora, assim, muitos anos depois, em 2016, né? Eu voltei e tal. E é um outro ensino, é uma outra maneira. Eu tive que reaprender, sabe? Eu entrei de novo na sala de aula e tive que me reorganizar. Tudo era diferente para mim, inclusive a perspectiva dos alunos, né? Foi uma experiência muito interessante. E uma das coisas que eu notei foi que eles conseguem interpretar melhor, lidar primeiro com a comunicação de uma maneira bem ampla, né? Eles lidam com as mídias muito bem, nesse sentido. E eles entendem melhor a mídia, sabe? Eu acho que eles entendem bastante assim, as mídias. Eles aprendem, inclusive nas aulas de português, eles aprendem os gêneros, né? Então, acho muito interessante, porque eles aprendem a lidar com a coisa que a gente não... Quando eu comecei, né, a dar aula, isso não era uma coisa normal, né? Aprendendo os gêneros da publicidade, etc, etc. Bom, então essa é uma questão importante. Agora, como eu lido com a comunicação, também custei a entender, eu entrei com uma visão na comunicação e saí com outra, né? Então foi fundamental esse processo, porque eu custei a entender na comunicação que a comunicação social é um negócio amplo, né? O José Luiz Braga tem um texto que ele fala assim: como que a sociedade enfrenta a mídia, né? Como que é esse processo de enfrentar a mídia? E enfrentar no sentido assim de dizer, olha, não é uma coisa... existe manipulação? Sim. Existe um poder simbólico, né? O Assis Chateaubriand pensava
na década de 30 os meios de comunicação como um processo de controle social, né? E ele pensava o varguismo também, né, dessa forma. Então, existe, né, um projeto de manipulador, midiático, etc, etc. Mas não é um projeto de mão única. Nunca é. Né? E a comunicação ela não se dá somente no momento que você transmite. Não. É um processo em construção, constante. Né? E essa compreensão de que a comunicação é um processo amplo, que ela só se realiza no momento da interlocução, né? E aqui, veja bem, não é nem a expressão recepção, né? É porque é um processo dialético, ela não se constrói sem a conversa. Né? Então, eles podem se tentar manipular de todas as formas, mas se a comunicação não se der, se ela não for um processo relacional, se ela não dizer da vida das pessoas, ela não acontece. E aí isso, o paradigma relacional, o pessoal lá da UFMG que estuda bastante, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, esse paradigma sobre a comunicação, sobre esse olhar do paradigma relacional, e me fez compreender isso, sabe? Que, assim, a mídia pode ser um espaço de construção de manipulações, etc., mas também é um espaço de relações. E ela tem que negociar com a sociedade. Toda mídia tem que negociar com a sociedade. E a comunicação é um negócio muito mais amplo do que a gente pensa. A comunicação não é a mídia. Né? Comunicação são os processos de conversa. É a escuta, a maneira... Quer dizer, quando a gente faz história oral, por exemplo, aqui, nós historiadores, quando nós realizamos história oral, nós também estamos realizando um processo de comunicação, né? Na construção das fontes. Então é isso, quer dizer, aí a gente consegue compreender uma série de perspectivas de um outro olhar, né? Que tudo que a gente faz é um processo relacional, de negociação e de comunicação. Esse é um aspecto. Então eu acho que é isso, quer dizer, a gente tem que olhar para as audiografias pensando que ela é aquilo que cito novamente aqui, falei agora na fala, mas agora esqueci o nome dele, do documentarista lá, me ajuda aí, Rodrigo, lá do Cinema Verdade, lá o Eduardo Coutinho, né? Eu tenho um texto belíssimo dele, chama Escuta Sensível, o documentário como uma escuta sensível. E ele fala para nós, historiadores, demonstrando as diferenças entre a questão do documentário, etc. Mas essa questão de ouvir, né, é fundamental, Patrícia, né, da sensibilidade dessa praxis da escuta, né, que eu acho que a audiografia ela permite isso demais, né? Esse é um aspecto. Sobre a questão do Rodrigo, é o seguinte, depende, Rodrigo, depende da idade, depende do local. Por exemplo, eu senti assim que em Belo Horizonte, quando eu morava em Belo Horizonte, a relação dos jovens com o rádio, ela se dava através do esporte, né? Então o esporte é uma coisa muito forte ainda, né? Em determinadas rádios, etc. A convivência, ela se dá, e aí o esporte, o rádio continua funcionando, etc. Né? As rádios religiosas também atendem a públicos diferentes. Né? Então o que aconteceu, ao meu ver, foi uma segmentação extrema do rádio. Né? E tem um poder muito grande. Por exemplo, lá onde eu fiz a primeira experiência, eles têm uma rádio comunitária lá, sabe? Que é uma web rádio que funciona lá para eles. Porque tem menos que pensar também que as rádios, elas também conseguem falar com o local. Né? Tem uma rádio aqui em Mariana que é muito interessante. Ela bota as pessoas para falar e eles ficam conversando à tarde. Né? Às vezes, que depende da maneira como a gente vê o rádio. Com certeza, sim, mudou o enfoque da presença do rádio na vida das pessoas, no sentido assim de que não é mais aquela mídia de massa que a gente conhecia, né, até a década de 60, como a década de 60, 70, 80 era muito forte ainda, né? A nossa geração ainda é uma geração do rádio, né? Nós vivenciamos muito isso. Mas, por exemplo, o rádio modificou. Você não precisa mais de ouvir a música no rádio, né? Então é uma maneira diferente de lidar com aquela... É uma prática de consumo diferenciada.
mudou a prática de consumo, entende? A prática de consumo foi modificada pelas novas tecnologias. No entanto, o rádio continua na internet. E aí, o rádio tem uma capacidade fantástica ele, na década de 50, 60, se dizia que ele ia morrer por causa da televisão. Ele não morreu, modificou. Né? Nos anos 80 ele continuou fortíssimo e tal. Quando ele chegou nos anos 90, etc., aí ele virou a rádio do jovem, da universidade, então, né, não sei o quê, papapá. E agora ele está sendo reestruturado e tem sido ouvido assim. Agora eu não vou ter as estatísticas, mas eu li recentemente, assim, eu fiquei assustado com o número de pessoas jovens que ainda ouvem rádio, são muitos, né? Então, mas ele tem se modificado substancialmente. Aí os trabalhos da professora aqui da UFOP, da Nair Prata, sobre a web rádio, podem ajudar a entender um pouco esse fenômeno, né? E ela também já discute essa questão do rádio na era digital e também do podcast, né? Essa é uma discussão sobre podcast, sobre o significado do podcast, ser uma mídia de nicho, etc, etc. Então, mas de outras formas, ele continua muito vivo. Como Humberto Eco dizia, né? Uma mídia não substitui a outra, né? O livro não vai acabar, o rádio não vai acabar, a TV não vai acabar, né? Elas vão se transformar em função das novas tecnologias. Eu acho que é um pouco isso. E sobre a questão da professora Jane, né, sobre a utilização das memórias que não são desejadas ou silenciadas. Professora, eu tive um exemplo muito interessante lá no Daura. Eu deixei que eles, na experiência anterior, eu deixei que eles escolhessem os temas, né, e que eles fizessem o trabalho de construção dos roteiros. Então eu auxiliei, parte substancialmente, mas teve uma liberdade maior em função da situação que nós estávamos, em sala de aula, etc. Eu dediquei um tempo maior ao projeto, né? E eles fizeram eu também chamo de podcast, né? Várias audiografias tratando de como que eles iam lidar com os temas, né? Aí foram escolhidos vários temas, e aí um grupo escolheu o tema da disco music, na década de 70. A disco music e tal, a gente trabalhou a questão do movimento negro na década de 60, 70, para que eles pudessem chegar até a década de 70 na disco music e tal, entender o papel lá da Montal, etc, etc, etc. Um outro grupo, e aí reforçamos as identidades, né, discutindo a questão da identidade e tal. Outro grupo trabalhou com o funk, eles escolheram trabalhar com funk. E aí fomos discutir também a história do funk, né, pegando aí o funk carioca e tal, Hermano Viana e tal, começamos a fazer esse debate sobre o funk, né. E aí um aluno que era do grupo, né, começou a falar assim, professor, não vou fazer sobre isso não, que o funk, eu gosto de funk, mas eu acho uma funk uma música, né? Aí isso permitiu toda uma discussão sobre o significado das construções, de mexer com a história do funk, de pensar na problemática, né, dos preconceitos que surgem em função da construção do significado do funk, da perseguição que o movimento negro sofreu na década de 70, né, na época da ditadura, etc. E aí possibilitou também que ele repensasse, né, sobre a história aí da sua própria condição de pessoa que gostava do funk, né, mas que que tinha algumas questões assim. Então também tem esse trabalho, sabe, de mexer com questões sensíveis. Tem questões muito interessantes, assim, de mexer com questões que são sensíveis, né? Como essa questão, quer dizer, e aí, logicamente, nessa experiência agora, foi uma escolha minha, né? Escolha minha que tem a ver com as disciplinas, né? Com os anos em que eles estão, mas tem a ver também com uma escolha que eu fiz, né? E aí a gente tem que lidar também com essas escolhas que a gente faz, com silenciamentos também, né? Sobre o que não foi, com as edições, né? Depois a gente pode falar um pouco mais, se for o caso, sobre como que é esse processo de edição, porque é uma questão complicada, né? É uma questão realmente, o que vai, o que não vai, se não vai o ruído, se não vai o ruído, etc. Tudo isso é uma questão que importa,
né, na maneira como nós pensamos e refletimos sobre o ato de fazer uma produção simbólica, né, qualquer uma, tá bom? Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Obrigada, Luiz. Tem mais um comentário no chat e outras 2 perguntas. Eu acho que a gente ainda tem um tempo para fazer mais uma rodada, concorda? Pode. O comentário do Breno, que estava pensando, não sei se você já leu, justamente sobre o Eduardo Coutinho. Ele assistiu recentemente a alguns dos seus documentários, que imagino não deve ser nenhuma novidade, todos aqui se preocupam com a questão da atenção e da escuta, devem ter ouvido e reconstruir a memória conjuntamente. E aqui temos que falar mais especificamente da sala de aula, mas Coutinho e seus documentários, seja o Cabra Marcado, Recobrando a Memória, de Elizabeth Teixeira, dos Camponeses, seja o Edifício Master, ou Santo Forte, todos eles partem do mesmo princípio, que grotescamente se poderia dizer, ficar amigo, conquistar a confiança do entrevistado, mas não de qualquer forma vulgar ou nada que o valha, para, a partir disso, conseguir depoimentos valiosíssimos, que poucos outros conseguiriam. O que ele fazia era já, mesmo sem intuito expresso, uma história pública. A cozinha, no seu caso, a edição, cozinhar, é bem diferente para nós. Creio que, para as aulas, Coutinho tem muito, mas muito a nos ensinar, pelo menos a nos inspirar. Essa não é uma pergunta, é um comentário do Breno. Tem uma pergunta da Cleisa, que que ela pergunta como você administra tempo de duração das audiografias. E uma última pergunta do Rodrigo. O capítulo a que você se referiu traz elementos muito interessantes para o professor refletir sobre sua prática para o ensino antirracista. Você pode falar um pouco mais sobre como alguns temas apareceram, com racismo e cultura local, como foi esse processo de abordagem desses temas? Então, é isso. Vou começar com a do Rodrigo, que eu acho que eu já falei um pouco sobre essa questão, né? Acabou que dizendo aqui, eu acabei falando um pouco desse processo aí. Foi só uma reflexão muito interessante que eu e Juniele fizemos, né? Foi uma experiência, uma troca de experiências muito fantástica que resultou nesse artigo, e eu agradeço profundamente, assim, ter participado dessa discussão, né, dessa reflexão lá no livro, que eu acho um livro muito... Estou fazendo a propaganda aqui, viu, Rodrigo? Do livro, que é um livro muito legal, assim, eu gosto muito. Nossa, tem umas experiências fantásticas. Coordenado pela Miriam, né? E a discussão da história pública é um pouco isso, quer dizer, fazer de que maneira nós vamos construir o cozido, de que maneira nós vamos cortar, né? Nos seminários de história oral, de história pública, né? Que nós já fizemos vários, etc. Participei de algumas oficinas sobre rádio, etc. Mas ficava um pouco assim a preocupação em pensar, em produzir a história pública não para o público, mas com o público e também, que é uma discussão clássica lá na história pública, né? Que o Ricardo Santiago já colocou, mas também pensar com o público, né, de que maneira nós vamos compartilhar o conhecimento histórico, né, vamos construir e compartilhar esse conhecimento histórico, mas também como que nós vamos pensar como que esse compartilhamento ele tem que se dar, né? Em que condições isso? Quer dizer, em que condições esse compartilhamento ele tem que se dar? Porque essa questão das condições que nós criamos que é uma questão importante, né? A questão do processo mesmo de construção. Como que nós podemos pensar sobre a nossa prática enquanto historiadores?
nós que somos historiadores, temos que fazer isso o tempo todo quando a gente escreve, né? Mas que eu sinto um pouco que quando eu tenho visto ótimos trabalhos que são, ao meu ver, são audiografias, né? Que ao meu ver são audiografias, mas que merecem também uma reflexão sobre o próprio ato de fazer, né? Sobre o papel da produção mesmo, o momento da produção, né? E isso é uma questão que eu acho vital. Então, para mim, foi muito interessante sentar e escrever, né, sobre essa experiência do Daura, que resultou nesse artigo do livro, né? Olha só, sobre a questão do tempo, né, de duração, é uma questão. Se tem uma coisa que mudou, que o Rodrigo perguntou anteriormente aí, né, como que você administra o tempo da duração? Eu tenho pensado sempre, no caso, por exemplo, do ensino com crianças e adolescentes, num tempo sempre menor, né? Isso não é porque... Isso é uma questão geracional, né? Mas eu acho que a grande questão não é o produto em si, né? Não é o produto em si. É a construção. É como ele é construído. E como eles ouvem. Quer dizer, é claro que o meu filho menor, quando passa um filme, ele já fica ansioso, assim, né? Ele já fica ansioso. Mas ele... depois ele acaba vendo, né? Mas ele fica ansioso, né? Então é uma geração que tem pouca paciência assim, para ouvir as coisas, né? Então, mas eu acho que a gente pode inverter isso, né? Em vez de ter uma audiografia longa, né? Uma audiografia bem mais longa, a gente possa fazer. Então, por exemplo, esses trabalhos eu chamo de pílulas, né? Pílulas de história. E que é uma questão importante para nós. Olha, eu li. O Renato Venâncio tem escrito algumas coisas sobre história pública, e uma das coisas que ele falou que a história pública ela é mais ela é descritiva, né? E a história acadêmica ela é mais interpretativa, né? Hermenêutica interpretativa. Esse é um desafio, entendem? Na hora da produção do conhecimento histórico, porque principalmente quando a gente pensa em história pública, porque o grande desafio é justamente romper essa barreira, né? Entre a descrição e a explicação. Aí como que você faz isso? Em sala de aula, com meninos de 6º ano, é uma coisa difícil, né? Num tempo de 3 ou 4 minutos. Mas aí a gente tem que pensar que a questão é o próprio processo, né? É a construção que a gente faz. É a maneira como nós construímos. É a percepção que nós temos da construção, de como que eles estão aprendendo ali naquele momento, etc. Porque o mais importante é que aqueles 3 minutos ali em que eles estão concentrados, ouvindo, etc., seja uma audição interessante, possível, legal, né? O programa chama História Legal. Então é isso, né? É nesse sentido. E aí eu tenho trabalhado com audiografias menores, assim, né? Com um tempo menor, para esse público, 6º, 7º e 8º, ensino fundamental 1. Porque ela permite que você escute, né? Que nesse tempo, aquilo ali, nós podemos fazer várias, né? Demora o tempo, né? Demora. Então a gente pode fazer várias, né? Mas que aquele momento ali seja um momento de escuta profunda, né? Sobre a pergunta do Breno, do Eduardo Coutinho, né? Tem um debate em relação às biografias, né? Que se a gente deve adotar o termo cinema-verdade, né? Uma discussão. Mas aí eu queria deixar claro, assim, que eu também penso sobre a questão do que é a verdade, né? Mas eu acho que a questão da verdade, a meu ver, a questão da verdade no documentário lá do Eduardo Coutinho é justamente na impossibilidade do pão dormido. E eu explico o que é isso, né? O Eduardo Coutinho tinha uma coisa que eu adorava nele, que ele falava o seguinte: olha, ao preparar a preparação do contato tem que ter essa relação afetiva, Breno, porque senão fica realmente essa relação, eu vim aqui, tomo de você
a reclamação dos indígenas também em relação aos alguns antropólogos, né? Vocês vêm aqui, pegam a nossa história e depois vai embora fazer um doutorado na França. Já ouvi falando isso, né? De uma reclamação deles, assim, acerca disso. E aí o Eduardo Coutinho faz essa tentativa de dizer o que é, né? O que é o trabalho dele, etc. Ele fez isso desde sempre, né? Uma coisa que acompanha bem essa... E ele costumava dizer que ele não entrevistava anteriormente, a preparação era nessa relação afetiva, como você mesmo destacou aí, né? Nessa relação afetiva com o entrevistado, mas nunca fazer assim uma pré-entrevista, né? Preparando o entrevistado para que ele... E aí eu acho que vale muito, muito a questão da verdade nesse sentido. Da verdade nesse sentido, que a meu ver é a verdade sobre o significado assim, do que eles chamam de cinema verdade, né? Então, nesse aspecto especificamente, eu acho que o Eduardo Coutinho contribui muito, né? nessa leitura para as audiografias, para as videografias em qualquer perspectiva, né? Acho muito válida essa questão. Então, acho isso. Acho que tem a ver um pouco com essa questão dessa escuta do outro, né? Dessa escuta sensível, dessa praxis. Costumo dizer que a audiografia é uma praxis, né? É um trabalho no mundo, né? Uma forma de se expressar, de lidar com esse mundo, né? Essa relação com rádio, etc. E na relação com rádio também, só terminando aqui, na relação com rádio tem outras questões, né? Não são programas de rádio, né? Não são. Então, ele tem que aprender, é uma outra coisa, uma outra maneira. Muito obrigada, Luiz. A gente já está com mais de 1 hora de transmissão. Eu queria convidar o público a continuar a acompanhar nosso ciclo de debate. No ciclo de debates ainda vai ter uma continuidade com mais 4 convidados. Na semana que vem nós vamos receber o professor Raoni Ferreira, que vai falar sobre usos e possibilidades do podcast no ensino de história. Na semana que vem, excepcionalmente, a transmissão acontecerá na sexta-feira, dia 25, às 15 horas. E nas semanas subsequentes volta-se na quinta-feira à tarde. E lembrando também que todas as transmissões estão acontecendo pela página do Facebook do Laboratório de Ensino de História da UF, UFLEH, UFF-LEH, na página do Laboratório de Ensino, e nós aguardamos, então, novos encontros, e reforçando aqui o agradecimento pela fala do Luiz. Aprendi muito, Luiz. É uma enorme alegria levar adiante aí nossa parceria. Espero que a gente continue ainda produzindo tocando projetos juntos e produzindo, quem sabe, audiografias em outras escolas desse país, né? Então é isso. Um abraço para todo mundo. Boa tarde. Até a próxima. Só agradecer aqui, Patrícia, profundamente, assim, e honestamente, né? Não é verdade o que eu digo. É verdade o que eu digo. Foi muito proveitoso, assim, ter né, a possibilidade da fala e tal, e agradeço profundamente ao Rodrigo, a Andressa, a Ana, né, a professora Jane, o Breno pelas perguntas, todo mundo que participou do processo. E se eu tivesse esquecido de alguém, por favor, me perdoe, tá? Agradeço profundamente a todos. A Andressa, né, que está aí no chat, tá bom? Então, eu gostaria só de agradecer. E eu reforço. É isso, pessoal. Até a próxima, então. Abraço.